Quem cuida de quem cuida? Quem abraça aquela que passa o dia inteiro dando colo para o bebê, mas também precisa de cuidado? Nunca antes se falou tanto sobre saúde mental, ansiedade e depressão. Mas quando o assunto é maternidade, gente, ainda estamos muito longe de acolher, naturalizar e respeitar essas dores. Porque junto da exaustão, do medo e da tristeza, quase sempre vem o sentimento de culpa. Culpa por não estar feliz, inclusive o tempo todo. Culpa por não dar conta de tudo. Culpa por precisar de ajuda. E é nesse silêncio que muitas mulheres enfrentam o baby blues ou, em casos mais sérios, a depressão pós-parto. Gente, no Brasil, o baby blues, que é uma tristeza passageira logo após o parto, com choro, irritabilidade e instabilidade emocional, é comum em mais da metade das mulheres. Agora, quando esses sintomas persistem por mais de 2 semanas, podem evoluir para uma condição clínica grave, que exige atenção. Pasmem com esses números, mas de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a depressão pós-parto afeta cerca de 1 em cada 4 mães. Eu imagino que esse número ainda seja muito maior. Enfim, a depressão pós-parto não tem aparência. Ela não aparece nas fotos, não é sinal de fraqueza ou falha de caráter. É um transtorno de humor que pode trazer tristeza intensa, falta de esperança, culpa e até uma falta de conexão com o próprio bebê e que precisa ser acolhido com informação, com cuidado e com muita empatia. Nesse episódio, abrimos espaço para uma conversa que é urgente e necessária. Falar em voz alta sobre o que muitas mulheres sentem em silêncio. Porque quando a gente reconhece essa dor e nomeia o que está acontecendo, começa ali o caminho da cura. Olá, meu nome é Fernanda, sou mãe da Alice e idealizadora do Vita Materna e essa é também sua rede de apoio. Roda a vinheta. Hoje eu recebo aqui a Jéssica, psicóloga cognitivo-comportamental e agora estudante de medicina. Mãe da Maria Sofia, de 11 anos, e da Maria Lívia, de 1 ano e 4 meses. Uma mulher que topou abrir o coração para contar a própria história com a depressão pós-parto. Em suas palavras, o maior desafio que eu encontrei e não esperava foi a própria depressão pós-parto. E o que ela gostaria de ter ouvido eram mais palavras de conforto e menos julgamento. Jéssica, obrigada por confiar no Vita, obrigada por confiar em mim, para a gente poder ter essa conversa que eu acho que ela é urgente, ela é muito necessária. Oi, Fernanda, obrigada a você pelo convite. E sim, tanto como mãe quanto como psicóloga, eu concordo com você. É uma conversa urgente, necessária, né? Tem muito tabu, né? Tem sim, muito estigma ainda, muito né? estigma, né? Sim. E assim, a pandemia, né? Pós-pandemia, graças a Deus, a gente começou a falar muito mais sobre saúde mental. Que bom, né? Uhum. Aí, claro que a saúde mental na maternidade vem a reboque, mas ela veio a reboque ainda muito tímida, né? Muito tímido, sim. Mas vamos contar um pouquinho da sua história primeiro, né? Lá na primeira gestação. Primeiro, você sempre quis ser mãe? Foi um desejo de criança? Sim, desejo de criança. Eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Eu sou a caçula. E eu sempre quis ter uma família grande. Também o meu marido também. São 3 na casa dele, 3 irmãos. E a gente tinha esse desejo. Eu já queria desde sempre, ele também. Quando a gente se uniu e decidiu que queria ter filho, né? Sofia, a minha primeira, ela foi muito planejada, muito desejada, né? E talvez até por isso eu me culpei tanto e me surpreendi tanto com a depressão pós-parto, porque eu imaginava que aquilo não ia acontecer, porque eu queria tanto aquilo. Então, né? Eu acho que esse é o primeiro tabu, né? Assim, que assim… se é desejado, por que você tá sentindo isso? A gente tava até comentando um pouquinho antes aqui, que a minha depressão, quando eu comento que eu tive depressão na gestação, porque também é muito interessante até você trazer um olhar de psicóloga nessa conversa, porque muito se fala sobre a depressão pós-parto. Eu nunca tinha escutado falar, a não ser através de um outro podcast que a gente tava falando sobre aqui, na gestação. Mas assim, então assim, eu custei a validar de fato o que eu senti. E a primeira pergunta que eu escuto sempre, quando eu comento, sempre
Mas você não queria ter filho? Assim, como se fosse assim, então vamos passar uma régua aqui, aí pra cá vai quem não quis ter filho vai ter depressão, e pra cá quem… Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. De forma alguma, até porque, assim, a depressão hoje a gente entende que é de fato uma doença, né? Eu tinha já essa clareza desde antes de ter a depressão pós-parto, foi o meu primeiro episódio depressivo de fato, foi na pós-gestação. E eu já sabia que não era uma escolha, mas ainda assim veio a culpa, veio aquele peso, né? Mesmo com toda a lucidez, mesmo né? com toda a lucidez. E aí é como você falou, não era por uma questão de que eu queria estar porque eu desejava ou não desejava a minha gestação e desejei ou não a minha filha, mas porque era uma doença mesmo, né? Então não era escolha, é como a gente não escolhe gripar, é como a gente não escolhe ter uma doença séria, né? Era uma doença. Só que eu acho que o preconceito, ele tá tão enraizado na gente que aí, assim… A culpa materna já existe para milhares de outras questões, para essa é muito mais profunda. Sim. Pra você ter noção, passado o meu puerpério, eu ainda tive uma questão de uma doença autoimune, enfim. Mas quando foi em janeiro, ali estava com 4 meses. Sim. Aí eu fui consultar uma médica para fazer um tratamento e tal. E aí a médica falou assim, Fernanda, você está num quadro depressivo. Aí eu falei, não tô. Nunca tive depressão, nunca sempre fui alegre, disposta, não sei o quê. Então, olha isso. Aí ela falou, não, você tá. E pro seu tratamento, nós vamos entrar com antidepressivo. Eu falei, eu não vou tomar. E eu sou teimosa, eventualmente, sabe? E aí eu falei, eu não vou tomar, porque eu não tenho nada disso, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, assim, enfim, depois que… Olha o preconceito no meu autocuidado. Eu neguei o meu tratamento por puro preconceito. Enfim, acabei fazendo o tratamento, tomando remédio, tô ótima, tô maravilhosa, criei o Vito, sabe? mas é esse olhar pra gente com um pouco mais de conhecimento, né? Isso, com um pouco mais de clareza, de acolhimento, principalmente, né? Porque, como a gente estava falando um pouco antes também, por não ser uma escolha, a gente começa a se acolher um pouco mais. O que não significa que não vai sentir, né? Como a gente estava conversando. A gente sente, até buscar ajuda, até ter uma rede de apoio, como você estava falando antes. Quem cuida de quem cuida, né? Quem é a tua rede de apoio, quem te fortalece, quem te suporta, no sentido de te dar realmente suporte, condições de vivenciar aquilo de uma maneira mais leve. Tudo isso é muito importante, mas não é só isso que vai fazer você parar de sentir o que você está sentindo, né? Precisa realmente de um tratamento específico, técnico, né? Profissional, né? Que às vezes inclui medicação, às vezes não. Às vezes só uma psicoterapia já dá todo o aparato necessário, mas às vezes não. Mas no final você precisa pedir ajuda, né? Levantar a bandeirinha ali para pedir ajuda. É necessário. E as pessoas, assim, não entendem. Mesmo quando você pede ajuda, é comum que as pessoas não entendam o que você está vivendo, né? Porque eu lembro que, assim, eu não tive a desconexão com a minha filha. Desde o primeiro momento, eu me conectei com ela. Mas eu costumo dizer que o amor, ele é construído, né? Ele é muito visceral, mas é construído também. E aquele amor dos primeiros dias, assim, que as pessoas diziam… Ai, é uma coisa avassaladora. Eu não sentia, embora eu me sentisse muito conectada com a minha filha. Mas eu não sei se, de fato, eu não sentia… Ou se eu estava, assim, imersa naquela tristeza e naquela exaustão física, emocional, que não me permitia ver aquele sentimento, né? Então, assim, só pra gente entender um pouquinho do seu momento, né? Foi uma gestação planejada, foi uma gestação desejada. Né? A gestação ocorreu tudo bem? Saúde? Foi uma gestação que eu costumo dizer assim, eu não tive grandes intervenientes, mas foi uma gestação intranquila. As minhas 2 gestações foram um pouco inquietantes, porque na primeira eu tive hiperemesia gravídica, que é aquela síndrome de enjoos, de vômitos. Então, eu emagreci 9 quilos. Caramba! Eu Você emagreceu na gestação, não engordei do início ao final nem 1 graminha. Na verdade, eu só perdi. Você perdeu. E aí, já foi uma gestação muito cansativa, fisiologicamente falando. Mas psicologicamente, na gestação, eu estava muito bem. Era uma espera, uma expectativa muito boa. Por minha parte, do meu esposo também. Era a primeira menina na família dele. Então, tinha toda aquela firula da menina, né? Minha mãe, a minha sobrinha já tinha 8 anos, a mais velha. Tinha aquela expectativa de um bebezinho. Foi uma gestação muito esperada, tranquila e vivenciada. Tirando essa parte fisiológica, que dava aquela canseira mesmo. Tava tudo correndo muito bem, né?
emocionalmente estava tudo muito estável, muito Sim. tranquilo. E aí teve o parto. Sim, foi um parto de emergência, o meu, porque eu tive pré-eclâmpsia. Eu desejei muito o parto normal. A minha mãe, como eu disse, nós somos 3 lá em casa. Minha mãe teve minha irmã e meu irmão de parto normal. E na minha gestação, minha mãe teve uma fratura de bacia. Não pôde ser normal o parto, foi uma cesárea. E eu cresci, ouvi minha mãe dizer, eu teria 1000 partos normais e não queria passar pelo processo da cesárea e tudo mais. Para mim, o normal, de fato, era o parto normal. Você acha que isso no seu puerpério pegou? Sim, e muito. Até hoje pega, na verdade. É algo que eu fico assim, eu queria ter vivido aquilo, sabe? E aí, eu fui até os últimos instantes, antes de desenvolver a pré-eclâmpsia, acreditando que ia ter um parto normal, com muita expectativa. Isso. Né? Que hoje eu vejo, assim, que o importante, de fato, era estarmos bem. Tanto eu quanto Sofia, né? Eu tenho essa clareza hoje. Mas naquele momento, eu sei que aquilo pesou um pouco pra mim. Eu imagino, a gente tem um episódio aqui, eu falo porque minha gestação foi tão recente, porque foi ano passado, né? E eu tenho isso muito vivo em mim. Sim. E aí a gente fez um episódio aqui que a gente fala sobre isso, que assim, o Brasil infelizmente se tornou um país cesarista e aí existe uma campanha forte para retomar os partos normais. Resgatar, né? Resgatar e tal. E que bom. E assim, isso é legítimo. Sim. Só que isso também entra na mente da gestante como uma obrigatoriedade para algumas mulheres, para algumas. Que pode ser muito delicado, né? Eu entrei nesse Fla-Flu, eu entrei nisso. O meu parto acabou sendo um parto natural. Sim. Mas a questão da cesárea teria pego forte pra mim, entendeu? Já num contexto emocionalmente mais sensível e tal, teria pego. Essa convidada, que a gente falou sobre isso no episódio específico, que é uma grande amiga minha, a filhinha dela tem 4 aninhos. Ela ainda ela acabou indo pra uma cesárea. Ela, depois de 4 anos, ainda se emociona com isso. Sim. Né? E por isso que eu pergunto se no momento de puerpério isso pegou pra você, porque eu acho que de alguma forma contribui para esse momento de depressão que você sentiu, né? Porque assim, foi uma quebra de expectativa, né? Como se a gente controlasse a via de parto, né? Não É só tem um ponto. como, né? Claro que a gente tem mecanismos que favorecem um ou outro, né? Como você falou, tanto para o parto natural quanto para a cesárea, existe um movimento realmente muito cesarista no Brasil, mas hoje em dia o parto normal vem ganhando mais força, né? Que bom por isso. Mas eu lembro que, assim, quando eu fui para consulta semanal, já de 38,5, que já era contando com a de 39. Você foi até o finalzinho mesmo. Foi. A minha médica falou, Jéssica, não dá mais, né? Sua pressão vem subindo, e minha pressão foi normal a gravidez inteira. E aí ela disse, não dá mais, porque sua pressão vem subindo, é arriscado e tudo mais. Hoje eu não sei se era realmente a conduta, assim, eu tento pensar que era. Sim. Né? Não vou julgar méritos médicos, até porque você nunca vai ter essa resposta. Sim, exatamente. Eu confio nela, né? Foram 2 médicas diferentes nas minhas gestações. Mas eu confio, era uma médica da família e tudo. Mas eu lembro que eu disse, eu não vou. Ela disse, vamos fazer esse parto amanhã. Eu disse, eu não vou. Não vou. E eu comecei a chorar. E eu lembro que eu liguei pro meu marido quando saí da consulta. Ele não tinha ido comigo. E eu disse, não vou fazer cesárea. Não quero de jeito nenhum. Ele, mas a médica tá dizendo que é o mais indicado. Mas eu não quero. Como se aquilo fosse uma escolha... Uma decisão sua. Uma decisão puramente minha. E não era. Eu entendo que o parto é uma decisão da mulher. Mas desde que tudo esteja... até certo ponto. Exatamente. A gente não controla desde tudo. que tudo esteja... transcorrendo de uma maneira muito bem, tanto para a mulher quanto para o bebê. E já não era mais o caso, né? E aí, eu passei os primeiros dias do puerpério, assim, tanto sofrendo muito pela intervenção. Como é que foi a sua recuperação? Era isso que eu ia falar, assim. Eu passei por uma recuperação muito chata, eu sou um pouco teimosa como você. Então, eu não sou de estar pedindo as coisas. E a cesárea é uma cirurgia, foi minha primeira cirurgia. Né? É uma cirurgia limitante, cansativa. Eu tenho um problema com medicamento que eu não posso tomar todos, tenho muitas alergias. Então, eu não podia tomar os remédios comuns, tipo um dipirona, um paracetamol, para as dores. E aí, eu lembro que foi complicado, sabe? Imagino. E aí, tudo isso pegou muito pra mim, né? Não ter realizado o parto que eu tanto sonhei, que eu imaginava, assim. Eu tinha cenas na minha cabeça de como aconteceria meu parto. E não foi, isso pesou para mim. O fato do pós-operatório ser dolorido, ser complicado, também pesou para mim. De eu estar momentaneamente limitada ali, pesou muito para mim, né? E
as pessoas não conseguiam entender. Porque a minha mãe se mudou para minha casa, foi assim, minha mãe é minha rede de apoio até hoje. A minha principal depois do meu marido, né, que é um parceirão também, é um pai, assim, acima da média. Porque, infelizmente, né, a média... É porque a média é baixa, A né? média é baixa, mas assim... Ele cumpre o papel dele. Ele cumpre o papel dele. Quando dizem ajuda, eu digo, não, ele não me ajuda, ele faz o papel dele. Ele é o pai, ele tem que fazer, né? E aí... Eles me ajudaram muito, mas a minha mãe era realmente assim, a mãe que olhou pra mãe, sabe? Foi no meu caso também. a minha rede de apoio, que é até hoje. E durante o puerpério, enfim, em que momento ali que você falou assim, olha, não é só uma tristeza passageira, não é? Porque assim, no seu caso, existia o conhecimento e a lucidez pela sua formação e tal. Coisa que, infelizmente... Mas por causa disso existia a negação, a autonegação também. Sem dúvida. Não, eu não tô passando por isso. Claro, né? e logo eu. Logo eu. Eu estudada. Isso, exatamente. Eu que sei, que vejo isso, que ajudo pessoas. Né? É impressionante, né? É impressionante. Mas assim, em que momento que você falou assim... Daqui não dá mais, assim, eu preciso de ajuda. Sim, você sabe que eu não tive esse momento? Não tive. Você tem essa lucidez depois que passou por tudo? Depois que passei por tudo. E eu fui diagnosticada com depressão pós-parto depois da depressão pós-parto. Né? Hoje eu sei que foi uma depressão pós-parto, eu entendo. Porque eu tive um episódio depressivo depois. E aí, quando fui fazer o resgate com o meu psiquiatra e tudo mais, ele disse, mas você sabe que aquilo ali... Eu dizia pra todo mundo que tinha sido um baby blues mais intenso. Ele disse, você sabe que aquilo ali não foi um baby blues, foi uma depressão pós-parto. Se a gente pudesse falar, assim, descrever os sintomas, assim, né? Pra quem tá nos ouvindo, ter a clareza do que aconteceu com você, pra ter sido classificado como uma depressão pós-parto. É uma tristeza realmente muito intensa. É diferente do baby blues, porque o baby blues, assim, ele não é necessariamente uma tristeza. Ele é um misto de emoções, de sensações, em que a tristeza está inclusa, obviamente, mas que é passageiro, que passa, né? Que durante o dia você tem motivação para fazer suas atividades diárias, isso não impacta, você consegue cuidar do seu bebê. Eu não conseguia cuidar da minha filha sozinha. Eu fui ficar com a Maria Sofia a primeira vez sozinha em casa, ela tinha 6 meses. É mesmo? 6 meses. Mas porque você não se sentia segura? Segura, insegurança total. Eu costumava dizer, eu sou só o peito da Maria Sofia, a mãe é minha mãe. Porque eu não sentia segurança pra nada com ela, assim. Eu fui dar banho já, ela já tinha mais de um mês, né? Coisa que foi totalmente diferente na minha segunda gestação. Eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa, né? Que ficava até a hora da minha mãe ou do meu marido chegar em casa pra poder ir embora. Porque as pessoas viam que eu não estava bem, mas ninguém... O estigma era tão grande que ninguém falava, ela tá com depressão. Eu só chorava. Minha mãe dizia, não entendo por que você chora tanto. E eu identifico, assim, o que foi muito forte para mim foi um dia que eu olhei, o berço dela ficava no meu quarto, e eu olhei, assim, para ela dormindo, e eu olhei para a janela. Eu disse, meu Deus, se ela não existisse... Eu acho que eu pulava dessa janela. Eu moro no 12º andar. Caramba. Né? E eu falei isso pro meu marido, ele, você tá ficando doida. E o meu marido, assim, ele é uma pessoa muito acolhedora, sabe? Não julga, ou pelo menos não tenta, né? Porque julgamentos todos temos, fazemos. Mas ele disse, você tá ficando doida? Não é normal isso. Mas nessa hora, ele teve... Porque isso também eu acho que exige instrução previamente, assim. Sim. Ele teve a sensibilidade de falar assim, olha... Aqui ultrapassa a normalidade, aqui é algo mais sério, aqui é algo que precisa de um cuidado profissional. Sim, não nesses termos, assim, não dessa forma, mas assim, ó, busca fazer coisas que você gosta, né? Vai com sua mãe lá pra baixo, porque ó, a minha mãe descia pra dar o banho de sol logo cedo, a minha mãe descia pra passear com a minha filha, a área do meu prédio é muito boa. E a minha mãe que fazia tudo com ela. Descia, ia passear, conhecia os bebês. E às vezes eu descia e, você é a mãe da Sofia? Eu vejo sua mãe passeando aqui com ela. E eu nunca tava, sabe? Porque eu tava realmente quietinha, isoladinha. Mas as pessoas achavam que era cansaço, a exaustão física mesmo, normal, né? Falta de dormir, a privação de sono. Que isso pesa muito também, né? Pra depressão, assim. É uma mudança muito brusca, né? Alguns bebês, eu digo que são os escolhidos, têm a vantagem de dormirem muito bem desde o início e tudo mais. Sofia não me dava tanto trabalho para dormir. Mas ela tinha cólica, refluxo, então era uma bebê que chorava muito por um período. E isso me inquietava muito. Ela chorava de um lado, eu chorava do outro. Eu dizia, mãe, apega, eu não consigo, eu não nasci para ser mãe. E sempre foi o que eu quis, a minha vida toda, né? E eu dizia isso, eu não nasci para ser mãe.
Porque Nossa, que forte. eu achava que eu não sabia cuidar, que eu reconhecia que eu não estava cuidando bem da minha filha, né? Eu pegava, assim, por um momentinho, o momento do peito sempre, porque ela mamou até 2 anos e meio. Me sentia conectada com ela. Aos poucos eu fui sentindo aquele amor, aquela coisa do cheirinho de filho, sabe? Mas ainda assim tinha aquela tristeza, aquela coisa que era inexplicável, uma sensação de vazio. E uma coisa que era muito forte, assim, em mim era de eu, às vezes, ficar deitada na cama e ficar me perguntando pra que eu fui inventar, né? Por que eu fui querer ter filho? Engraçado. Eu tive exatamente esse tipo de sentimento na gestação. Eu só queria ficar deitada. Eu não queria levantar, não queria comer, não queria viver. Sim. Não queria nada. E eu ficava assim… Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Pra que eu fiz isso? Não faz o menor sentido eu ter feito isso. Sabe, assim? Sim. Eu não vou dar conta, eu não nasci. Só que eu, diferente de você, eu nunca quis ser mãe. Assim, eu nunca tive esse desejo na vida. E aí, eu ficava assim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta. E aí, alguém vai sofrer as consequências da minha escolha, que era minha filha. Porque ela vai ter uma mãe que não vai dar conta. Nossa, e aí eu entrei num loop infinito ali. Fiquei nesses pensamentos, sabe? Sim. E aí… Obviamente, assim, eu acho que a gente foi privilegiada, a gente é privilegiada por ter uma rede de apoio, tá? Que por mais que tecnicamente não entenderam os gatilhos ali, os sinais que a gente estava dando, ainda assim estavam ali pelo acolhimento, sua mãe, seu marido. No meu caso, eu também tive meu marido. Mas a culpa da mulher, nossa, com a gente, eu acho que é um negócio muito profundo, né? Como é que você lidava com isso? Com essa culpa, assim, né? Durante esse processo? A gente tava falando um pouco antes sobre isso, né? Que nasce uma mãe, nasce uma culpa. A culpa, assim, ela me acompanhou desde o primeiro momento, né? Eu lembro que com 5 dias de vida, Sofia precisou entrar na fórmula. Porque… o meu peito estava muito ferido, aquela questão toda da amamentação, né? Meu peito estava machucado, eu não estava suportando e tudo mais. E eu lembro, assim, que as pessoas… Eu lembro de uma pessoa específica, mas não cabe falar. Mas eu lembro que as pessoas, elas chegavam assim e diziam… Mulher, tenta, você vai conseguir, que invenção, né? Pra que dar fórmula? Você tem leite e tudo mais. Eu dizia, eu sei que eu tenho leite, mas tá muito machucado. Vai ser só essa vez e tudo mais. E… naquele momento, assim, a culpa que eu senti de… Meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu vou dar a fórmula pra minha filha. Eu entendi… Desculpa te interromper, Jéssica. Aqui cabe um parênteses, assim. Por melhor que seja a intenção dos comentários… Não faça, sabe? Se você vai visitar uma puérpera, se você vai visitar uma… né? Não faça. Ah, ela decidiu por dar fórmula. Não pergunta pra que ela tá… Fica caladinha, né? Entendeu? Fica na sua. Não, é porque assim, às vezes uma frase… que pra pessoa é completamente inofensiva, a depender do momento emocional que aquela mãe tá vivendo, pode ser um abismo. Pode ser um abismo. Então, assim, palpite, opinião, não sei o quê. Guarde pra você na sua casinha, sabe? Se você vai visitar uma puérpera, que eu também não acho que tem que visitar, mas enfim. Se você vai, mas isso é uma opinião minha. Mas se você vai visitar uma puérpera, leva um bolo… leva assuntos extra-maternidade, lava uma cozinha, entendeu? Sim. Faz isso, não traga uma opinião sua sobre a maternidade dela que não te cabe. Que não te cabe. Eu falo assim, pode ser na melhor das intenções, mas nessa hora não importa a sua intenção, querida. Importa o que a mãe tá sentindo, sabe? Então assim, só fechei o parênteses porque eu precisava dar esse recado aqui. Sim. Porque é inofensivo, mas é um abismo na vida daquela mulher que principalmente tá num quadro de depressão, né? Sim. E justamente como você falou, né? Às vezes, para uma pessoa, aquilo não vai surtir nenhum efeito. Vai ser só, foi mais um palpite, né? Isso, a pessoa tá muito bem resolvida, tá muito solidificada ali na decisão dela de dar a fórmula ou de não dar, enfim… E tá tudo bem, mas para outras pessoas não. No meu caso, eu não tava, né? Eu tava altamente fragilizada, vulnerável. E aquilo pesou muito para mim também. Com certeza. Tanto que você lembra. Eu lembro. Hoje ela tem 10 anos. 11. E você lembra? 11 anos, perdão. Sim. Hoje ela tá com 11 anos, Sofia. E eu lembro. E você lembra. Lembro. É muito engraçado que, assim, emocionalmente… tanto na gestação quanto no puerpério… E quando eu falo puerpério aqui… porque, assim, eu brinco que… em outro episódio eu brinquei que… o puerpério, foi um homem que falou que esse negócio dura 45 dias. Porque certamente ele não sabia o que ele estava fazendo. Sim. Então, foi um homem que definiu isso. Porque assim, o puerpério é longo, é longo. O meu, a Alice tá fazendo um aninho. Sim. Sei lá, acho que durou até pouco tempo. Juro, esse turbilhão de emoções. Minha cabeça meio atrapalhada emocionalmente, psicologicamente, enfim.
fisiologicamente, inclusive. Sim. Então, o puerpério é um processo muito longo, assim, né? Então, assim, durante esse processo de gestação, de parto e de puerpério, as opiniões que as pessoas trazem, elas são dispensáveis. Sabe por quê? Porque a gente conta com profissionais para isso, Sim. sabe? E eu acho que assim, a gente também tem… Que bom que a internet traz muita informação. Que bom que a gente tem, né, rede de apoio, etc e tal. Mas assim, às vezes informação demais, palpite demais, opinião demais, mais atrapalha do que ajuda. Então a gente também tem que entender o nosso lugar de fala. Sim. Né? Nesse contexto que a pessoa tá vivendo. Sim. Né? Porque, como você falou, né? A hiperinformação, às vezes, ela leva você a uma cobrança que já existe e que ela aumenta mais ainda, né? A cobrança por amamentar, para mim, já existia. E quando veio esse peso de ter que dar a fórmula, ela triplicou, sei lá, ela foi a milésima potência, porque era aquilo, eu já queria amamentar, eu tinha condições de amamentar e ainda assim eu precisava dar a fórmula. Por quê? Né? E aí você fica se culpando, se cobrando, se remoendo. E você falou assim… eu acho que é um sentimento… Eu tive em outro contexto isso, mas um sentimento de insuficiência, né? Eu não sou o suficiente para minha filha. Não sou o suficiente para minha filha. E isso pesa muito também na depressão, né? Você perguntou um pouquinho antes, assim… como meu marido, minha mãe, a minha rede de apoio, de forma geral, identificou os gatilhos. Como eu falei, assim… A depressão, de fato, ela só foi diagnosticada depois, né? Depois que eu já tinha passado por ela. Mas eles identificavam que eu não estava bem. Tanto é que ninguém me deixava sozinha com minha filha. Tanto é que todo mundo me dava o suporte nessas atividades que podiam ser feitas por outras pessoas. Tipo, botar para dormir, ficar um pouco com ela para descansar. E não era só preocupado na questão de eu descansar. Era porque eles viam que eu não estava bem, realmente. Sim. E eu lembro que a minha mãe dizia, assim, para as pessoas que iam visitar, né? Dizia, eu não sei porque que ela chora tanto, né? Porque existia também o desconhecimento mesmo, né? De que aquilo era um processo normal. Aí minha mãe, ela até hoje diz, ela diz, eu não chorava nos meus puerpérios, né? Eu não tinha isso que você teve. E eu dizia, mas eu tive. Talvez seja por uma cobrança, hoje em dia, mais atual, né? De que a gente precisa dar conta de tudo, de que a gente precisa estar bem o tempo inteiro. É um outro momento de criar filhos. De que você tem que ser perfeita na gestação, no parto, não pode engordar, tem que emagrecer rápido. Tem que dar conta da amamentação, amamentação full time, mesmo para aquelas mulheres que precisam voltar de licença maternidade. Tem que cuidar do seu filho nos estímulos físicos, nos estímulos psicológicos. Seu filho tem que estar bem vestido, seu filho… Gente, eu fiz uma postagem da Alice, uma das primeiras que eu fiz, assim que ela nasceu. Eu recebi um comentário assim, gente, mas ela não é menina, você não vai pôr um lacinho? Imagina. Até o lacinho da cabeça da menina para identificar que ela é uma menina e não um menino. Entende? Então, assim, a gente tá num outro momento, né? E que bom também, no momento de mais informação e lucidez. No momento em que as mulheres não precisam fingir que está tudo bem. Assim, a gente ainda tem muito tabu para quebrar, mas a gente tá muito mais avançado em relação à geração das nossas mães. Sim, com certeza. Mas assim, as nossas mães, elas não tinham escolha. Não era dado a ela nem a opção de escolher. Sim. Entendeu? Ela não tinha nem o direito, né? Talvez minha mãe não tenha chorado porque ela não teve nem o direito porque de chorar. Porque ela não sabia nem que podia, coitada. Que podia, exato. Assim… Por exemplo, a gente… No episódio de violência obstétrica, a minha mãe, depois conversando com minha mãe comenta que no parto, se eu não me engano, da minha irmã… o médico subiu em cima da barriga dela para forçar a barriga dela. Hoje, isso é… Inadmissível. Inadmissível. Então, assim… Olha o conhecimento que hoje a gente tem e tal. Enfim, então… são gerações completamente diferentes. A minha mãe até brinca, minha mãe fala assim, eu não tive esse negócio de puerpério, não. Esse negócio é novo, esse negócio, eu não tive isso, não. Teve, mas teve num contexto completamente diferente. E assim, num contexto em que ainda, para muitas mulheres, né? Não para todas, mas ainda existia uma aldeia para cuidar daquela criança. Coisa que hoje também não tem tanto. Não tem tanto. E aí, assim, até falando sobre isso, Jéssica… Muitas das mulheres que nos escutam, elas não têm, infelizmente, alguns privilégios como a rede de apoio. São mães solo, são mães que precisam prover, que precisam cuidar, que precisam educar, que precisam fazer… Enfim, tudo que muitas das vezes passam pelo processo de puerpério sozinhas. Para essas mulheres, aí trazendo um pouco da sua experiência pessoal e também do seu conhecimento profissional… Em que momento que você acha que elas têm que levantar a bandeira, assim, ó, num pós-parto? Ou numa gestação, que foi meu caso, inclusive, né? Durante todo esse processo de maternar. Olha,
eu preciso de ajuda. E assim, primeiro que tá tudo bem precisar de ajuda, Sim. mas assim, em que momento você acha que… Porque assim, no caso dessas pessoas que não têm rede de apoio, é autopercepção. É autopercepção, é um olhar pra elas, é dar tempo de olhar pra elas. Quando que assim, que elas devem levantar a bandeirinha ali? Eu acho que quando você percebe que você tá meio que se despersonalizando mesmo, sabe? Você não se reconhece mais, né? Justamente porque tem tanta coisa acontecendo que você não vê… Eu não me via mais, né? Eu realmente deixei de ser Jéssica e virei a mãe da Maria Sofia. Que é um processo natural da maternidade, mas a gente precisa se afirmar enquanto pessoa também, né? E aí, assim, quando esses sintomas vão ficando mais intensos, né? Como você falou, para uma pessoa que vive a maternidade de uma maneira solo, é uma questão de se auto-perceber mesmo, né? E aí, quando você percebe que você não se percebe, que você não se reconhece, que aquela tristeza tá te dominando, que aquela apatia, aquela falta de motivação, de coragem, de tudo, te domina, é o momento de você dizer, eu preciso de ajuda, né? Porque eu não vou dar conta disso sozinha e a gente não precisa dar conta sozinha. E a gente né? não precisa dar conta disso sozinha. E assim, só especificamente sobre maternidade solo, a mãe precisa estar bem. Eu falo que assim, a mulher precisa estar bem Sim. para a mãe estar bem, para ter um filho bem. Sim. Então, assim, não vai ser egoísmo, não vai ser assim, não, eu não tenho tempo de cuidar de mim, não. Não, veja, porque eu tô cuidando de um filho, veja, não é sobre isso. É difícil a gente entender isso, até porque a gente vem de gerações que as mulheres mães, elas são 100% doadoras de sua vida para os filhos. Então, a gente vem dessa criação de um modo geral. Então, é difícil desconstruir isso dentro da nossa mente, né? Mas isso precisa ser feito porque a mulher precisa se cuidar para cuidar do filho, né? Para cuidar do filho, principalmente, de novo, no mundo de maternidade solo sem rede de apoio, né? A gente precisa das mulheres bem, né? Na verdade, a gente precisa desconstruir essa história de maternidade solo, porque tá totalmente errado, né? O pai tava ali na hora… Tem que estar ali o tempo inteiro, é obrigação. Mas isso é papo para um outro episódio, né? E aí, voltando na sua depressão que você teve… Jéssica, como é que foi sair disso? O que você fez para sair disso? O que você fez para se cuidar? Como é que foi esse processo de cura seu? O meu processo de cura, ele foi assim… foi fluido, no entanto, foi lento. Eu costumo dizer que foi um processo lento, né? Não foi tão fulminante quanto a depressão que chegou, né? E eu acho que é importante falar disso, assim, porque tem um tempo, né? Para as coisas voltarem a ficar bem. E eu costumo dizer, a gente nunca volta a ser a mesma pessoa, a gente nunca volta a ter os mesmos olhares, né? As mesmas visões. Até porque hoje eu já não sou a mesma que eu era ontem, e assim vai. Imagina depois de passar por uma maternidade, imagina depois de passar por uma depressão no puerpério, né? Na maternidade. E ele foi realmente uma coisa que foi acontecendo, né? Eu fui me reinserindo no mercado de trabalho. Quando eu percebi que eu estava dominada por aquilo, assim, eu lembro muito que eu me olhei no espelho, assim, não me reconheci mais. O que eu emagreci na gestação, eu engordei no puerpério. Caramba. Eu compensei tudo na comida, né? E eu lembro que eu tinha movimentos, assim, de compulsão mesmo alimentar, né? E quando eu me olhei e disse, não sou eu preciso fazer alguma coisa. Aí você ainda afetou completamente a autoestima, né? Totalmente. Além de tudo, você ainda olhava no espelho e falava… eu me negligenciei totalmente, né? O autocuidado ali já estava abaixo da terra. Aí, quando você volta a trabalhar, você volta pós-licença maternidade, é isso? A gente morava em outra cidade quando eu engravidei, no interior, em Patos. Meu esposo tinha um emprego lá e aí ele foi transferido para João Pessoa 1 mês antes da Maria Sofia nascer. Caramba! Eu fiz mudança de barrigão mesmo, perto dela nascer. E aí, quando eu vim para cá, ele é concursado, eu psicóloga, era formada há pouco tempo, eu estava sem trabalhar. E aí foi por opção mesmo que eu fiquei com ela 1 ano e pouquinho em casa. E aí, quando ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos, eu disse, não, eu preciso fazer por mim, assim. Eu preciso me colocar no mercado de trabalho. Eu preciso voltar a ter os anseios que eu tinha antes, porque eu tinha perdido tudo aquilo, E você acredita que voltar a ter uma atividade para além da maternidade contribuiu para sua cura? Foi fundamental. Não contribuiu, assim, simplesmente. Foi essencial, foi decisivo. Porque, assim, como eu falei, eu não me reconhecia, eu me despersonalizei. Eu deixei de ser Jéssica e virei mãe da Maria Sofia. O que é muito bom,
ser mãe da Maria Sofia e da Maria Lívia, mas não é só o que faz a minha vida. Então, eu precisava ser Jéssica em outras atribuições, em outras tarefas, né? E aí, quando eu me recoloquei no mercado de trabalho, aquilo foi uma virada de chave, de assim, eu posso fazer outras coisas. Sim. Né? E por isso que eu digo que foi fluido, mas não foi rápido, foi um processo lento. Porque primeiro veio o mercado de trabalho, eu fui para a clínica, né? Eu voltei a me sentir realmente empolgada, animada com algo. E aí depois veio a Jéssica, sujeito social, de interações com as amigas, de voltar a sair, de entender que não tinha problema se eu saísse com as minhas amigas e deixasse a minha filha, porque ela estava muito bem cuidada, ela sempre foi muito bem amparada, né? E aí, de eu fazer as minhas coisas sozinha, eu sempre gostei de fazer coisas sozinhas e eu indico para todo mundo. Ir tomar um café sozinha, ir num cinema sozinha, né? Eu sou um pouco loba solitária nesse aspecto, assim, eu gosto de ter os meus momentinhos. E o meu terapeuta fala que não. Eu falo assim, eu gosto tanto de ficar sozinha, é solidão e tal. Não sei o que ele falou, não é solidão, é solitude. Exatamente. E assim, é raro, né? Uma pessoa que de fato se encontra nisso. Sim, eu gosto. Inclusive, hoje em dia, eu faço bastante, né? Como eu disse, foram maternidades, maternar muito diferente um do outro. Sim, aí até falando da sua segunda maternidade, essa lucidez que você falou assim, caramba, eu tive uma depressão pós-parto. Ela foi depois da segunda gestação ou antes? Não, foi antes. Foi antes. Foi. E aí, ainda assim, você teve a coragem, passou por um processo de cura, claro, sim, né? Sim. Pra engravidar de novo. Eu falo porque eu conheci eu tenho uma amiga daqui, que ela, enfim, teve um processo de depressão pós-parto também. Sim. Afinal de contas, isso é muito mais comum do que o que a gente fala. Sim. Porque, assim, existe a estatística que eu trouxe, que ela é oficial. Sim. E existe a vida real, que pra mim é muito maior do que aqueles números. Afinal de contas, tem muitas mulheres que primeiro passam e não falam, né? Sofrem sozinhas. Sim. Passam e nem sabem que passaram por falta de conhecimento mesmo. Então, pra mim, esse número é muito maior. Sim. Mas, enfim, aí eu tenho essa amiga que passou por esse processo de depressão e por causa da depressão, ela nunca mais quis engravidar de novo. Sim. Porque ela falou, cara, o processo de depressão dela foi muito profundo a ponto de pensamentos relacionados a… Suicídio. Exatamente, né? sabe? Então, enfim… E aí foi uma decisão. É uma decisão dela, é uma decisão legítima e tá tudo bem. Sim. Né? No seu caso, não. No seu caso, eu acho que… Eu entendo que você vai falar um pouquinho, mas houve um processo de cura. Houve, como a gente tava falando, né? Foi uma coisa bem fluida que foi acontecendo. Que eu fui me reconectando comigo, né? E aí… mais ou menos quando Maria Sofia tinha uns 2 anos e pouquinho, foi que eu entendi que de fato eu tinha tido uma depressão, porque eu me interrogava isso, por saber, eu me interrogava, será que eu tô? Não, aí eu vinha a questão do auto-julgamento, né, de eu dizer não, e da negação mesmo, não tô. É passageiro, é um baby blues, né, porque eu achava que o baby blues podia durar eternamente, mas não era de fato uma depressão pela intensidade realmente dos sintomas, né, de que eu tinha me apagado. Tá, não, só uma dúvida em relação a isso, para as ouvintes, aí trazendo seu conhecimento profissional, técnico. Se essa tristeza ultrapassa 15 dias, já é um alerta? É um sinal de alerta, já. É porque o que a gente não é chama baby blues, desculpa, não pode ser eterno, né? Não, de jeito nenhum. É o que a gente chama de uma red flag, né? A gente precisa identificar realmente esses pontozinhos que são bandeiras vermelhas, porque o baby blues, ele é passageiro. A maior característica do baby blues é ser… Tem que passar. Exatamente, ele tem que passar. Ele é realmente meio que um quadro ali de transtorno de adaptação, só uma viradinha de chave, enquanto as coisas estão se recolocando, se restabelecendo, mas ele passa. A depressão não, ela permanece, ela é muito intensa, né? Ela é cíclica, porque tinha momentos que eu estava muito feliz e tinha momentos que eu estava muito triste, né? A depressão não é só a tristeza, só a apatia, como você falou, às vezes a pessoa tá rindo, tá ali e tá até feliz naquele momento, mas depois ela sente aquele vazio, né? Que o abismo, né? Que não encontra uma coisa substancial que realmente diga, não, isso aqui é o que me move, é o que me faz querer sair disso, né? E demora um tempo, né? Como o baby blues é muito rápido, a depressão é totalmente o oposto, ela demora bem mais. Entendi. Isso, então, é um sinal. É um sinal, com certeza. Legal. Demorar mais do que 15, até 20 dias ainda se tolera hoje em dia, né? Mas passou disso, é um sinal de alerta. Tem que se cuidar. Isso, tem que se cuidar. cuidar, tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. Inicia pelo menos ali com o seu próprio obstetra, né? Porque hoje em dia já se tem, os obstetras já têm esse olhar mais empático, mais cuidador quanto às dores emocionais mesmo. E aí, pelo menos nesse
momento em que as coisas estão muito voltadas ainda para a saúde física, né? Quanto ao pós-parto, seja qual foi a via de parto, altera muito o corpo da mulher, né? Tem um período de readaptação. Então, fala pelo menos com a obstetra, com a rede de apoio que está imediatamente ali conectada a você, porque realmente já são sinais que podem indicar um desenvolvimento futuro de depressão. E é legal você trazer a sugestão de falar com o obstetra, porque não seria essa a minha primeira resposta. E por que eu vou enfatizar isso? Porque às vezes, se a gente traz essa autopercepção para a rede de apoio, Sim. o julgamento pode vir. Sim. Não é que a pessoa não tenha que falar com a rede de apoio. Cada um conhece a rede de apoio que tem, Sim. né? Para aqueles que têm. Sim. Mas, às vezes, a gente traz isso, não, bobagem, vai passar. Não, é cansaço, é privação de sono. Eu lembro que, e aí não tem nada a ver com a depressão pós-parto, mas tem a ver com esse diagnóstico de uma doença autoimune que eu tive quando a Alice fez 2 meses de vida, que foi muito pesado pra mim. Sim. Eu lembro que vários sintomas eu trazia para a minha rede de apoio, que é instruída e que é uma rede de apoio forte que eu tive ali, mas eu trazia, assim, alguns sintomas relacionados a essa doença e todo mundo me respondia assim: não, Fernanda, isso é porque você não tá dormindo. Não, Fernanda, isso é porque a amamentação faz isso. Não, Fernanda… E aí, até que teve um dia que eu olhei pra mim, assim, que eu acho que… Eu tô com esse instinto feminino de mulher mais aflorado, com a maternidade. Acho que as mulheres são assim, de modo geral, não sei. Mas que eu falei: você quer saber? Vou fazer um exame de sangue. Eu vou fazer um exame de sangue porque isso não tá normal. E aí, ao fazer um exame de sangue, diagnosticou, enfim, aí fui pro tratamento. Mas, voltando pra depressão, eu acho que assim, ao compartilhar, passados 15, 20 dias, se a tristeza continua, o compartilhar com um profissional que você confia, às vezes, vai ser melhor do que com sua rede de apoio. Sim. Sabe? Por isso que eu gostei disso que você trouxe. Então, compartilha com o obstetra. Escolhe alguém profissional, Isso, né? é bom, né? Que você tenha, assim, um profissional de confiança que te encaminhe, de alguma maneira, o olhar para algo que está acontecendo, né? E que ele vai ter um olhar sem julgamento, né? Isso, sem julgamento, né? O ideal, num mundo utópico ideal, eu diria, vai numa psicóloga materno-infantil, vai num psiquiatra que faça parte desse nicho. Mas não é o que a gente vivencia. Não é a realidade. Não é a realidade, da maioria das mulheres. Da maioria. E até a gente mesmo, quando você está falando instruído, com conhecimento, às vezes a gente nem conhece essa pessoa, esse profissional que é especificamente desse nicho, né? Então, procura pelo menos o seu obstetra, né? Que é a pessoa que ali naqueles primeiros 30 dias é quem ainda está nesse processo de cuidado, né? Que você tem uma conexão, de certa forma, porque vivenciou os últimos meses acompanhando a gestação. E aí, hoje tem esse olhar mais atento mesmo para isso. Legal. E aí, voltando para sua segunda gestação. Sim. Na segunda gestação, você teve medo de passar por um novo processo depressivo? Sim, eu tive, assim, os anseios naturais, né? Como a gente falou, o meu processo de cura, ele foi fluido, foi acontecendo. E eu entendi que eu tinha vivenciado uma depressão pós-parto. E a partir daquilo, eu passei muito tempo, a diferença das meninas é de 10 anos. Então, eu passei muito tempo, quando eu pensava em engravidar, porque eu queria ser mãe mais uma vez, de mais de um filho, eu ficava com aquilo, assim, será que eu vou vivenciar tudo aquilo de novo? Será? Mas eu já tinha um olhar, assim, mais acolhedor, realmente, de não, hoje eu sei que se eu vivenciar, eu tenho que buscar ajuda imediatamente. E a ajuda que eu digo no sentido de ir a um psiquiatra mesmo, né? A terapia, eu já estava em terapia, mas a terapia se intensificar, né? Teve esse olhar mais acolhedor. Mas aí foi totalmente diferente. Acho que por isso, por ter menos culpa, menos peso e por me acolher, né? Foi Essa diferença de 1 aninho e 10 aninhos, 11 aninhos. 11, Sofia tem 11. Essa diferença foi por conta disso? Foi assim, foi um processo interno seu de ressignificar tudo? Também, isso. Justamente porque quando eu pensava, eu tinha medo de viver tudo aquilo de novo. Gente, a Alice tá fazendo 1 aninho hoje. Será que daqui a 10 anos eu vou querer ter outro menino? Será? Não, acho que não. Que teremos também essa diferença por enquanto a resposta é não. Pois é, porque eu dizia quando eu tava grávida, eu dizia, não, quando Sofia fizer 1 ano, eu já vou ter outro filho. Porque eu queria aquilo de, vamos engatar, né? Nunca quis ser mãe de gêmeos, nunca tive esse sonho. Mas eu queria engatar um filho no outro. Antigamente eu pensava em ter 3. Talvez eu ainda cogite, mas não sei. Ressignificou mesmo. Ainda bem. Ainda bem. Mas eu lembro que com 1 ano eu dizia assim, tenho a menor condição de ter outro filho agora, sabe? Eu tava imersa realmente num misto ali, numa confusão de sentimentos e de tudo acontecendo ao mesmo tempo, um turbilhão dentro de mim que eu não sabia nem explicar o que era direito.
Eu dizia, como é que eu vou ter outro filho? Exato. Nem passava mais pela minha cabeça. E aí, à medida que o tempo foi passando, eu ficava pensando, não, vou viver tudo aquilo de novo, vamos esperar mais um pouquinho. E aí, a gente se escondia nas desculpas, né? Que era aquilo, não, tudo é um motivo para botar pra frente. Não é o momento ideal por isso, não é o momento ideal por aquilo. E no fundo, tinha essa ruminânciazinha de que, não, talvez o medo de acontecer tudo aquilo de novo faça eu colocar mais pra frente ainda, sabe? Mas chegou um momento que eu disse, não, ou é agora ou não vai mais, né? Porque a diferença já tava a gente muito também é um reloginho grande. biológico, né? Chega uma hora que bate na porta. Já ali. não dava mais. Eu acho legal aqui, só um parênteses, que você queria já engatar um filho no outro e tal. Sim. E mesmo com 1 aninho da Sofia, você ainda tava se curando, se reerguendo e tal. Não, minha mensagem aqui é… Depois que o primeiro filho nasce, começa a cobrança externa da família, dos pais, do povo… Pro segundo, né? E o segundo, vem quando? E o segundo, vem quando? É só um alerta de que esse tipo de comentário também é dispensável. Sim. Porque você não sabe o que a mulher tá passando. Você não tem ideia do que aquela mãe tá passando. Ela pode não estar passando por nada, como ela pode estar… Por tudo. Se reerguendo ali, sabe? Escalando o buraco. E você tá ali… dando gatilhos… Pra descer um pouquinho. Então, assim, esse tipo de comentário… Porque o pessoal fala, não faça e tal… Gente, não é não fazer só porque, né, é uma geração que é mais… Não é. É porque, assim, a gente não sabe o que tá passando na vida da outra pessoa. Isso. E dentro do mundo do maternar… Isso é muito intenso. Sim. Isso é muito intenso. Então, assim, você já queria engatar um filho no outro, mas estava se curando, se permitiu se curar, se curou, né? E aí, encarou uma nova gestação 10 anos depois. Mas muitas mulheres não sabem lidar bem com isso. Né? Muitas mulheres não se curam, né? Na verdade, assim, elas meio que passam a viver no automático mesmo. E aí, assim, rechaçam… uma ideia que antes fazia sentido para elas. E tudo bem também mudar de ideia, né? Eu podia simplesmente não ter engatado um no outro, porque… naquele momento eu vi que não era ok, não fazia sentido para minha família. Mas não foi por isso, assim. Foi porque eu realmente não conseguia naquele momento. Eu não me via capaz de engatar uma outra gestação ali. Porque eu não tinha condições… Não era nem física, era emocional mesmo. De lidar com um novo processo gestacional. Exato. Com uma nova configuração familiar, um novo bebê, né? Exato. E aí, como você disse, eu tava me reconstruindo ali naquele momento. Eu nem cogitava essa possibilidade. Mas essa reconstrução foi acontecendo, até que 10 anos depois… no seu tempo. No meu tempo, eu disse, não… Agora vai, né? E como é que foi esse segundo puerpério? Foi bem mais tranquilo. Sem cobranças, sem peso. Eu quase não chorei. Eu digo, no primeiro eu só chorei. No segundo eu quase não chorei. Não tive nem o baby blues nesse segundo. É mesmo? Foi totalmente diferente, assim. Foi uma gestação que teve um peso fisiológico maior do que a primeira, porque eu tive uma gestação de risco. Agora, na segunda, diferente de Sofia, minha bebê, Maria Lívia, nasceu prematura, mas nasceu bem. E ainda assim, o meu puerpério foi muito mais tranquilo do que o de Sofia, que tinha sido uma gestação, tirando a questão dos vômitos, dos enjoos e tudo mais, que não teve riscos para ela, né? Que foi diferente de Lívia. E na de Sofia eu tive todo aquele peso, todo aquele medo. Na de Lívia eu já não tive. Não sei se por ser segundo ou se porque eu realmente tinha ressignificado, se porque eu tinha me curado daquelas dores. E é importante frisar, assim, não por ser psicóloga e puxar a sardinha para o meu lado, mas eu fiz muita terapia, né? Eu fui atrás realmente de trabalhar aquelas questões e entender que tudo aquilo tinha acontecido por uma mudança realmente de vida que eu achava que estava pronta e não estava, né? Que muitas vezes… a gente diz, não, eu tô pronta para privação de sono, eu tô pronta para precisar me anular algumas vezes por causa do bebê, eu tô pronta para abrir mão da minha vida social, eu tô pronta para abrir mão das viagens que eu fazia e tudo mais. Mas quando acontece, você vê que não tava, né? Que, na verdade, aquilo não estava muito bem elaborado. E a minha depressão pós-parto foi muito disso, uma questão realmente fisiológica, porque a depressão é uma doença, né? Mas também porque eu não estava preparada para as mudanças. E talvez a gente nunca esteja preparada para as mudanças, né? Mas reconhecer isso é importante, embora difícil.
mas é importante. E aí, nessa de Lívia, eu já me sentia mais pronta, né? Eu já me sentia assim, vão acontecer coisas que eu sei que eu vou precisar abrir mão, eu vou precisar me isolar um pouquinho nesse primeiro momento, cuidar dela. A gente já sabe como é que funciona, isso, né? O que também vale a gente deixar claro aqui, que nada impede da história ser o contrário, tá? Eu falo assim, a mulher ter uma primeira gestação que teve um puerpério relativamente ok, tranquilo, e vir a ter uma depressão pós-parto numa segunda gestação. Sim. Eu acho que é bom a gente frisar isso, porque cada gestação é única, né? É única assim… Nós somos pessoas diferentes em cada gestação, são crianças diferentes, é um corpo diferente, é uma bagunça hormonal diferente. Então, assim, cada gestação é única, né? Não é porque você teve depressão pós-parto na primeira que você não vai ter na segunda, não é porque você não teve na primeira. A gente precisa ter esse olhar e esse acolhimento, esse olhar atento a nós, sempre, nessa vigilância, esse autocuidado. E aí, assim, até um dado mais técnico mesmo, a propensão que a mulher tem a ter depressão pós-parto na segunda, na terceira, se ela já tiver tido na primeira, é muito maior. Ah, é? E no meu caso foi o contrário, eu não tive, né? Graças a Deus, mas eu poderia ter tido, né? E aí é importante até que a rede de apoio fique alerta quanto a isso, né? Pra enxergar os gatilhos. Enxergar, assim, aquelas bandeiras vermelhas que a gente estava falando, né? De, poxa, ó, já aconteceu no primeiro parto, no primeiro puerpério, pode acontecer de novo, então talvez isso já seja um sinal, já seja um indicativo, né? E como você bem falou, a primeira vez podia ter sido tudo às mil maravilhas, e a segunda, por um outro momento de vida, por uma nova configuração, uma nova conjuntura, ser totalmente diferente, né? E aí, graças a Deus, para mim foi totalmente diferente, assim. Mas eu costumo dizer que fazem as duas gestações, os dois puerpérios, eles fazem parte da minha história e eu não mudaria nada, né? A Sofia, assim, as duas são a paixão da minha vida, mas a Sofia teve aquilo de trazer tudo muito para mim, né? Tudo muito novo, a primeira, então foi a primeira vez que, embora eu tenha tido experiências de cuidar da minha sobrinha de maneira muito próxima, não é a mesma coisa que um filho, né? Nunca vai ser. E aí foi a que trouxe a primeira grande responsabilidade, o primeiro amor visceral, aquela coisa realmente que sai de dentro, que você não sabe explicar, sabe? E eu não mudaria em nada, né? Nem… o que talvez eu mudaria fosse a questão do auto-julgamento mesmo, de ser mais gentil comigo, né? De não ser tão cruel, de não colocar tantos pesos, de não me cobrar tanto naquele momento, de entender melhor, de saber falar, porque às vezes… Pelo auto-julgamento, por negar, por dizer, não tô passando por isso. Eu tinha vergonha, né? Eu mesma tinha o estigma de falar para as pessoas como eu estava me sentindo. Porque as pessoas vão dizer, como assim, Jéssica? Sempre fui muito alegre, muito expansiva, muito conversadeira. E as pessoas iam dizer, como tá passando por isso, né? Bobagem. Não faz sentido. E aí… Se eu mudaria alguma coisa, acho que seria isso. Mas em relação ao que eu vivenciei com minha filha, ao que me fez ali crescer naquele momento. Não que eu acho que a gente precise crescer só na dor, não isso. A gente pode crescer na felicidade, sim. Mas são partes, fragmentos, momentos da minha história, sabe? Que compõe. Que compõe. E eu acho muito legal você trazer isso, porque assim, a gente… ainda vem de gerações que romantizam muito a maternidade. Todo o processo de maternar, né? A gestação, o parto puerpério, o primeiro ano de vida do bebê. Sim. Então, a gente romantiza demais. E ao romantizar, a gente tende a não acolher e a não aceitar e a não nomear, dar palavras, né? Assim, pra qualquer coisa que desvie desse romantismo. Sim. Entendeu? E aí… a culpa, o auto-julgamento, tudo compõe esse mundo romântico da maternidade que não existe. Que não existe. Aqui, é porque assim, a gente vive num fla-flu de tudo, né? Política, religião, futebol, sei lá mais o quê. Então, e a gente faz isso pra tudo na vida. Então, assim, se eu não romantizo a maternidade, logo eu estou demonizando a maternidade. Não é sobre isso. É sobre trazer para a realidade. Olha, tem gente na gestação que passa muito mal. Tem gente na gestação que… não sente nada. Não sente nada. Tem parto que vai ser cesárea, por mais que a pessoa queira o normal. Tem um parto que vai acabar sendo normal, porque eu tive um caso aqui assim, de uma pessoa que queria cesárea. Tem puerpério que vai ser mais difícil. Tem gente que vai lidar de uma forma mais lenta, mais difícil. Mas não é lento. Vai lidar no tempo dela…
com tudo com toda a mudança que a vida traz. Tem gente que vai fazer isso de uma maneira mais rápida. Tem gente que tem uma puta rede de apoio pra fazer tudo acontecer. Tem gente que não tem, então tem as realidades ali. E isso tudo é maternidade. Não uma maternidade romântica, não uma maternidade demonizada, mas a vida real. Né? E a vida real merece ser acolhida. Primeiro por nós, mães, mulheres, sabe? Então é legal você trazer esse ponto. E Jéssica, pra uma mulher que está para passar por isso, ou está passando por isso, o que você teria para dizer para essa mulher? Eu acho que o mais importante é a questão, assim, de se conhecer, né? Se perceber, como a gente estava falando, até da maternidade solo, independente de se você vai ser mãe solo ou com rede de apoio, se conheça, se perceba, se acolha, entenda que é algo que não escolhe raça, religião, cor, classe social, né? Pode acontecer com qualquer pessoa. Esteja atenta aos sinais e peça ajuda, né? Busque ajuda, porque ninguém precisa passar por isso sozinho, né? Ninguém precisa lidar com o mundo sozinho. Às vezes as pessoas dizem, mas você precisa dar conta de tudo. Não, por quem disse que precisa dar conta de tudo, né? Porque quem inventou essa bobeira? Quem inventou, né? Quem que diz que… Certamente um homem, como você falou. Não, certamente um homem. Não, sem dúvida. Pois é. E… Quem foi que disse que a gente não pode pedir ajuda? Quem foi que disse que a gente não pode delegar funções, né? Quem foi que disse que só a gente sabe cuidar do nosso bebê, né? E a gente precisa se sobrecarregar. Então, aceite ajuda. Busque a ajuda quando necessário e se reconheça, né? Se reconheça nos seus sinais, no que você percebe que é diferente de, poxa, eu não sou assim, eu não costumo sentir isso, eu não costumo ser essa pessoa. Talvez isso seja um alerta, né? Porque esse autoacolhimento, livre de julgamentos e de pesos e de espadas apontadas, é o que faz a diferença em como vai decorrer. Em como vai decorrer. Por quanto tempo isso vai durar. Isso, por quanto tempo isso vai durar. Adorei, muito bom. Eu também. Obrigada. Obrigada a você. Muitas mães passam por inúmeros desafios sem entender o que elas estão sentindo. E o pior, enfrentando uma enorme culpa materna por viver suas emoções. Gente, quando a gente reconhece essa dor e nomeia o que está acontecendo, só ali começa o caminho da cura. Precisamos de vocabulário para nomear sensações e sentimentos. E assim, fazer com que estigmas e preconceitos sejam desconstruídos. A depressão pós-parto existe e é muito comum, inclusive. E ela não define quem você é como mãe, não apaga o amor que você sente pelo seu filho e muito menos diminui a força que existe dentro de você. Se você está vivendo isso ou conhece alguém que esteja, valide seu sentimento e procure ajuda. Esse episódio é um lembrete, você não está sozinha. Falar e buscar ajuda é o primeiro passo para se cuidar e começar a curar, Jéssica. De novo, obrigada pela coragem de vir falar aqui. Existem alguns temas da maternidade que as mulheres vivem, mas não se sentem à vontade de falar justamente pelo julgamento e tal, né? Então, assim, muito obrigada por ter compartilhado a sua história. Sua história é bonita, sua história é linda, de duas maternidades completamente diferentes, Sim, né? Totalmente. Mas que bom, obrigada por ter vindo aqui. E aqui, vamos lá, Novita, toda convidada, indica uma música pra gente colocar na nossa playlist. Eu quero saber sua música. A música que eu ouvi nas minhas duas gestações, não só na gestação de Sofias, por serem muito diferentes e muito distantes, poderiam ser músicas opostas, mas são as mesmas e a mesma. E eu canto pra elas até hoje, You Are My Sunshine, do John Cash. Que me acalma, eu canto ao mesmo tempo que me acalma, me alegra, sabe? Elas gostam quando eu canto pra elas também. E eu acho que é a música que identifica o que elas são pra mim mesmo. Legal. Assim. E é legal ser a mesma música pras duas, né? Exato. Adorei. Eu adoro essa música. É linda, né? Bom, aqui tá uma lembrancinha do Vita pra você. Agora eu tô no mundo do artesanato, acho que carrega histórias geralmente de mulheres, nesse caso de uma mulher maravilhosa, que é a Rô. E aí é uma lembrancinha pra você, espero que você goste. Que linda, amei. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu acho que é importante, sim, a gente falar sobre as nossas próprias histórias, sobre as histórias das aldeias de mães, né? Pra gente cada vez mais se acolher, se integrar, julgar menos, né, as mães. Porque, como você disse, a gente nunca sabe o que aquela mãe tá vivendo, o que aquela mãe tá passando, né? E validar o que cada uma de nós sente, independente de como sente, a intensidade que sente, se é ou não o que eu senti na minha gravidez e no meu pós-parto, é o que é mais importante. Muito bem, arrasou. Obrigada. E agora, pra fechar, a gente tem
tem o quadro Vita Vitrine, que você fala para aquela câmera ali, deixa seus contatos, seus projetos, enfim, esse é o momento. O meu projeto hoje em dia é cuidar de crianças e adolescentes, que é o meu público-alvo, é o que eu amo, né? Eu sou estudante de medicina e estou um pouco fora da área da psicologia, atendendo só quem eu já atendia, né? Mas quem quiser entrar em contato comigo para conversar sobre a própria depressão pós-parto, acha que está sentindo alguma coisa parecida, eu estou sempre disponível para compartilhar minha história, compartilhar ideias, para ouvir, para acolher, para acalentar, livre de julgamentos, independente de qualquer coisa. Meu arroba é @Jéssica KABC, Jéssica normal, JESSICA-KABC. É isso, obrigada, Fernanda. Muito bem, gente. Então, eu espero muito que esse episódio alcance o máximo de mulheres possível, contribua muito para as mulheres que estão passando por isso. E se vocês gostaram, deixa o like, compartilhem com outras mulheres. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.